Boa tarde, pessoal. Essa é nossa aula de educação física. Ela tem como unidade temática os esportes e como objeto de conhecimento o futsal. Vamos conhecer um pouco mais da história do futsal no nosso município, como o futsal cresceu e se desenvolveu na cidade de Ipu. Pessoal, antigamente o futsal ele era conhecido como futebol de salão, certo? Esse foi o primeiro nome dado a esse esporte. Posteriormente, o pessoal, para poder reduzir e ficar um termo até mais bonitinho, eles separaram e botaram futsal. Fute, no caso, é futebol e sal de salão. Então, por isso que ficou futsal. Então, toda vez que a gente for falar, antigamente, certo? Nós vamos falar de futebol de salão, que é o futsal. No caso, só muda o termo, tá bom? Essa aula, pessoal, ela será um relato, certo? Histórico de como o futsal ou futebol de salão se desenvolveu e cresceu aqui na nossa cidade. Ela será mais uma narrativa. Então, tem-se relatos históricos que ipuenses praticavam futebol de salão muito antes da criação da quadra do antigo Grêmio Ipuense, como é o caso do senhor Iracema, que começou a praticar no final dos anos de 1950 no quartel do Exército, localizado no município de Crateús. Porém, com a criação da quadra do Grêmio Recreativo Ipuense, na década de 1960, que o futebol de salão passou a ter uma maior projeção. Nessa época, não haviam torneios ou campeonatos, e para não ficarem parados, os atletas integrantes da então seleção ipuense marcavam amistosos com outras seleções municipais. Os jogos sempre eram de ida e volta. Ou seja, pessoal, ele não tinha quadra, então eles davam um jeito de praticar em algum lugar, certo? E o jogo da seleção ipuense sempre era de ida e volta. Um jogo era marcado aqui e outro jogo era marcado lá. O maior incentivador do futebol de salão de Ipu, nessa época, era o senhor Antônio Carvalho Martins. O mesmo arrecadava garrafas de refrigerante de vidro, no qual eram vendidas para as fábricas de refrigerantes de nossa cidade. Dessa forma, o mesmo construiu a quadra do antigo Grêmio Recreativo Ipuense. Segundo o professor Araújo, pessoal, o seu Antônio Carvalho, ele saía todo santo dia na sua carrocinha, certo? Arrecadar nas casas dos moradores de Ipu garrafa de refrigerante, onde o mesmo vendia essas garrafas para as fábricas de refrigerante daqui, certo? E desse modo ele foi juntando um pouquinho aqui, um pouquinho acolá e conseguiu fazer, certo? Construir a quadra do antigo Grêmio Recreativo Ipuense, onde hoje, certo? Chegou a funcionar a quadra, certo? Ou melhor, chegou a funcionar, tá bom? A Caixa Econômica Federal. E hoje está tendo uma edificação muito grande lá. Ele fica ali no lado dos Correios. Ali era o antigo Grêmio Ipuense, certo? E foi uma evolução na época, certo? Porque ele também conseguiu fazer, além, tá bom? Da quadra, conseguiu fazer arquibancadas, onde a maioria dos jogos de futsal naquela época eram assistidos pelo público, pelos espectadores em pé. No ano de 1972 é realizado o terceiro Intermunicipal de Futsal e, em sua primeira participação, a seleção ipuense sagra-se campeã, ao vencer Crateús na final por 2-0. Em sua segunda participação, no ano de 1973, a seleção ipuense ficou com o vice. Daí em diante, começou a surgir torneios amadores, envolvendo o Guaraná Voga e o Guaraná Brasil. Também havia um time formado por estudantes ipuenses que moravam em Fortaleza. A partir desse momento, com o grande sucesso da seleção ipuense, certo? Começou-se a ter um interesse maior pelo futsal. Então daí começou a criar torneios, que era muito chamativo naquela época.
Com o sucesso da seleção ipuense, o futebol de salão passou a ser mais praticado em nosso município. No final da década de 70, começaram a ser disputados torneios intercolegiais, com destaque para a seleção do ginásio ipuense, que hoje é o Colégio Ipuense, e da Escola Alto Aragão. Ambos ganharam tudo na década de 70 e 80. As duas principais seleções escolares naquela época, pessoal, eram essas duas, certo? O ginásio ipuense, que hoje é o Colégio Ipuense, certo? E a Escola Alto Aragão. Com a criação do ginásio Coberto Abidoral Timbó, nos anos de 1982, aliás, no ano de 1982, tá bom? E a Associação Atlética Banco do Brasil, nos anos 80, a cidade de Ipu passou a contar com mais 2 quadras de futsal. Então, além da quadra do Grêmio Recreativo Ipuense, Ipu também teve mais 2 quadras nessa época, que foi a do ginásio coberto, que todo mundo sabe onde é que fica, né? E também a da BB. Aí, pessoal, nós estamos para os anos 2005. Naquela época, os anos 90, o esporte era mais assim, certo? Com intercolegiais, tá bom? E também com disputas de intermunicipais. O ginásio coberto, pessoal, passou por uma reforma em 2005. E o então secretário de esporte, Aires, certo? Daquela época, ele era muito atuante. E ele conseguiu trazer, certo? A organizar melhor, certo? O futsal aqui em Ipu. Então ele começa a criar cursos, tá bom? Em torneio relacionado não só a futsal, como também outros esportes. Infelizmente, o futebol, ou felizmente, o futebol é o esporte mais disputado, é o mais visado aqui no Ipu, certo? Então eles, por muito tempo, eles deixavam o futsal um pouquinho de lado. Então, em 2005, foi que eles começaram a ter uma maior projeção também. Em 2006, o futsal é o destaque dos Jogos Abertos do Interior, fase Norte e Biapaba, disputado em nossa cidade. E o que aconteceu? Aí eles começaram a trazer esses grandes torneios, principalmente de futsal, para cá, para ter uma projeção maior. No referente ano, no caso em 2006, houve a disputa do Campeonato Ipuense de Futsal e de Intercolegial de Futsal. Nos anos subsequentes, o futsal em Ipu se restringia somente à participação nos Jogos Abertos do Interior. Houve um novo declínio, certo? Não tendo muito torneio. Como sempre, o futebol, principalmente o futebol amador, ficou em primeiro plano. As quadras de futsal existentes nessa época se encontravam na ABB, no Colégio Ipuense e no Ginásio Coberto Abidoral Timbó. Mais adiante, na gestão Sávio Pontes, o ginásio poliesportivo no bairro Mina foi criado. É o ginásio Mano Carlos, no caso. Além das quadras e ginásios poliesportivos citados, outros foram construídos. São eles, da Escola Profissionalizante Antônio Tarcísio de Aragão, da Escola Abdias Martins de Souza Torres, a Escola Delmiro Gouveia, Escola Antônio Pereira de Farias, Escola Dona Teresa Odete e Escola Patronato Souza Carvalho. Essas são as escolas todas que têm quadra em Ipu. Em 2003, com a posse do então prefeito Carlos Sérgio Rufino Moreira, os esportes passaram a ter grande notoriedade, em especial futsal. Quadras poliesportivas foram construídas, tanto na sede da cidade, quanto em distritos como Abelho Martim, Ingazeira e Flores. As competições de futsal voltaram a ser disputadas em cursos de capacitação, tanto de futsal como de outros esportes, foram ofertados. Então, o atual prefeito, Carlos Sérgio Rufino, ele valoriza muito os esportes. Tanto é que ele, quando chegou, certo? Ele foi logo organizando e desmembrou. Antigamente o pessoal só gostava de futebol, só queria jogar futebol, só queria torneio de futebol. Hoje não. Hoje temos torneio de futsal, entre outros. Além do mais, também o mesmo criou ou construiu quadras para poder desenvolver o esporte no município. Foram criadas quadras no Escondido,
foram criados quadras, foram construídas, aliás, quadras no escondido, foram construídas quadra, certo? Lá nos Pereiros, construído quadra também, tá bom? Lá na Escola Monsenhor Gonçalo, lá na Boa Vista, por aí foi. Em 2013, o município de Ipu foi sede dos Jogos Abertos do Interior, Faz Norte e Ibiapaba. E também, pessoal, foi também em algumas situações, acho que foi, se não estiver enganado, foi 2014 ou antes, certo? Ele também foi sede dos Jogos Escolares da fase Ibiapaba Norte. E desde, aliás, da parte da Ibiapaba, tá bom? E desde 2014, o futsal é destaque nos Jogos Escolares do município de Ipu. Então, desde 2014, nós disputamos, certo, os Jogos Escolares, onde o futsal é o grande destaque. Além de outros esportes, como handebol, voleibol, enfim. Mas o futsal é o destaque. Queria agradecer ao professor Araújo, certo, e todos os colaboradores para essa história, porque foi uma parada histórica. Não temos livros ainda relatando sobre a história do futsal, certo, de Ipu, e foi uma parada boca a boca. Galeria de fotos. Vamos ver algumas fotos agora, pessoal, do futsal de Ipu. Aqui é a seleção campeã em 1972. Campeã do Intermunicipal. Aqui ela de novo, no ano de 73. Aqui eram os primeiros jogos que tinham, certo? Os primeiros torneios de futsal do Ipu. Essa quadra é a antiga quadra do Grêmio Ipuense. Aqui já é a Escola Alto Aragão, certo? Nos anos 80, lá no ginásio coberto de Ipu, certo? Nesses jogos, nesses intercolegiais. Aqui é o senhor Neutro, que foi campeão, certo? O senhor Neutro era o treinador da equipe do Alto Aragão. Aqui foi uma homenagem, certo? Que o Aires fez com, tá bom? Um jogo festivo em que ele pegou, certo? E homenageou os campeões de 72. E aqui a imagem do intercolegial daquela época, 2005, 2006, por aí. Ainda. Aqui foi uma homenagem. Temos todos eles, certo? Que foram campeões. Esse de preto mais alto é o senhor Iracema, onde a gente cita ele. Aqui nós temos a seleção de 2005, 2006, formada por jovens garotos. Aqui é a atual seleção de Ipu, certo? No caso, a de 2018. Essa, a de 2019, ela foi vice-campeã dos Jogos Abertos do ano passado. Aqui é a foto do nosso ginásio coberto abdoral Timbó. Aqui é a quadra da ABB de Ipu. Essa quadra aqui, pessoal, é uma quadra construída na então gestão da prefeita Corrinha, certo? Ela fica ali em frente ao Delmiro Gouveia, certo? Do lado do INSS. O pessoal só fizeram uma quadra lá, certo? Tinham botado as traves, mas nessa época alguém tirou as traves. E hoje ela foi reformada, a gestão atual. Olha como é que ela está. Bem mais organizada. Essa é a quadra da escola Delmiro Gouveia. Uma aula prática quando eu ensinava lá. Aula de voleibol. Aqui é o interclasse de futsal que teve lá quando eu era professor. Aqui é a quadra do Abdias Martins, da escola Abdias Martins. Essa é a quadra do ginásio Mano Carlos, na Mina. Uma aula prática de educação física lá, que eu estava mencionando. De novo, a quadra do ginásio Mano Carlos, interclasse que teve lá da escola Abdias Martins.
Essa é a quadra da escola Antônio Pereira de Farias, na Várzea do Giló. Essa é a quadra da escola profissionalizante de Ipu. Essa é a quadra do Patronato Souza Carvalho. Antes ela era aberta, agora ela é fechada com teto, que é o teto da quadra. Essa é a quadra, certo? Da escola Dona Teresa Odete. Essa é uma das quadras que foram construídas, certo? Pela atual gestão. No caso, essa quadra lá do Escondido. Ou um ginásio, né? No caso. Ginásio poliesportivo. E aqui é uma foto dos Jogos Escolares. E desde 2014 ele tomou notoriedade. É o grande ápice, certo? Do futsal, dos esportes de Ipu. Que foi no tempo quando a atleta de futebol feminino, Gabi, veio fazer uma palestra na abertura. Aqui foi a equipe que foi vice-campeã, certo? A Dabi Dias Martins. Aqui a equipe do Conrado. Essa quadra aqui, pessoal, certo? É lá no distrito de Flores. E aqui foi lá na quadra, tá bom? Lá da Escola Monsenhor Gonçalo, lá na Boa Vista. Essa é a equipe feminina da Escola Senhor do Bonfim, no qual fomos campeões dos Jogos Escolares em 2019. E aqui nós estamos na quadra do distrito de Abelho Martins. Essa é a equipe masculina, na qual fomos vice-campeão em 2019 dos Jogos Escolares da fase municipal e também disputando na quadra do Abelho Martins. E as meninas do Abelho Martins, os meninos da escola Abelho Martins. E aqui é a quadra do Abelho Martins, onde é disputado Jogos Escolares, a fase regional. No caso do zonal. E essa é nossa aula de Educação Física. Espero que tenham gostado. Obrigado.